Provavelmente ao longo da sua vida você já ouviu a expressão lobo em pele de cordeiro. Essa expressão ela é muito utilizada quando você quer se referir a uma pessoa que está aparentando ser o que ela não é. Ela aparenta ser uma boa pessoa, mas você sabe que ela é uma pessoa ruim. Essa expressão ela se aplica perfeitamente a Laerte Patrocínio Orpinelli, que aparentava ser uma pessoa muito boa, um senhor muito atencioso, prestativo, gentil e humilde, que se preocupava muito com as criancinhas. Mas isso tudo era só uma fachada. Por trás dessa máscara de cordeiro escondia um lobo, um monstro prestes a atacar. Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí clicando no botão vermelho que está aí abaixo e também ative o sino, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E a gente também está tentando chegar aí nos 20 mil inscritos até o mês de junho, então se você se inscrever aí vai facilitar muito. O recado de hoje é o seguinte, eu alterei os membros. O Seja Membro do canal deu uma mudada. Então se você acessar o nível investigador, você também vai ter acesso ao grupo do WhatsApp. Então se você já é investigador aqui no canal, você já paga o nível investigador, por favor, dá uma olhada na aba comunidade, porque lá tem uma postagem com o link do grupo do WhatsApp. Então é só você entrar lá, clicar no link e entrar no grupo e assim interagir lá com a gente. Dados esses recados, vamos pro caso. Laerte Patrocínio Orpinelli nasceu em São Paulo, mais precisamente em Araras, no ano de 1952. O Orpinelli tinha 8 irmãos e ele sempre foi muito violento. Ele agredia seus irmãos, os seus vizinhos e a sua mãe. Em um momento ali, a sua mãe, em uma tentativa de conter ele, ela chegou a amarrar ele no pé da cama e também no pé da mesa. Então, ele era descontrolado desde sempre. E com essas tentativas da mãe dele de conter ele, amarrando ele, a sua raiva só aumentava. O Laerte ele se tornou alcoólatra desde o início da sua adolescência e isso acabou ocasionando algumas internações em clínicas psiquiátricas para que ele tentasse se livrar desse vício. Mas não deu muito certo e aí misturado ali o álcool e as suas condições psicológicas, ele acabou se tornando um andarilho. Nessas suas andâncias, ele passava por vários lugares e em todos os lugares que ele chegava, ele se oferecia para passar graxa nas portas dos bares, aquelas portas que deslizam assim para cima, aquelas lá aqui de ferro. Então, ele se oferecia sempre para engraxar, né, para deixar ali lubrificada, e aí ele cobrava R$8 por esse serviço. Ele vivia sempre bêbado, mas ele não passava a impressão de ser uma pessoa ruim. Ele parecia um cara honesto e inofensivo. Como eu disse, um belo lobo em pele de cordeiro. Então sobre essa parte eu quero só colocar uma informação aqui, que uma inscrita aqui do canal, a Natália Bertin, que ela pediu para eu falar sobre esse caso, ela disse que ela morava em Rio Claro na época que o Laerte ele começou ali com a sua onda de crimes e ela disse que ele também passou na loja do pai dela se oferecendo para esse tipo de serviço, porque o modo operandi dele era esse, ele chegava numa loja, num bar, ele se oferecia para prestar esse serviço porque assim ele ia observando o ambiente, ele ia vendo as crianças e aí ele ia conseguindo a confiança dos pais dessas crianças, entendeu? Então, após ele conseguir a confiança dos pais das crianças, ele ia lá e atraía elas com doces ou com qualquer outra coisa. Ele conseguia fazer as crianças seguirem ele. Oi pessoal, meu nome é Natália, eu sou moradora da cidade de Rio Claro e eu sugeri o caso do Orpinelli para o Chamal por conta de eu quase ter sido uma vítima, eu e minha irmã. Na época em que ele atuava, meu pai tinha um comércio na região central e um dia ele chegou lá e pediu para engraxar a porta. Só que ele pedia para engraxar e já começava a fazer o serviço. E meu pai não queria que ele engraxasse por 2 motivos. Que ele já tinha uma pessoa de confiança que fazia esse serviço e o outro motivo é porque ele fazia um trabalho muito sujo, ele deixava tudo sujo de graxa ao redor e meu pai não queria que ele fizesse. Na época, eu e minha irmã ficava, depois da escola, a gente ficava no comércio do meu pai e ele chegou lá com uma voz muito fininha, muito mansa e já foi começando a fazer. Foi aí que meu pai teve uma discussão muito feia com ele, eles brigaram assim na rua e meu pai foi colocando ele pra correr, mesmo assim ele tava ali insistindo.
E depois que meu pai começou a discutir bem sério com ele, ele foi com uma voz muito grossa. E meu pai falou, nossa, esse cara é estranho, eu não quero que ele volte aqui. E aí depois ele acabou nem voltando mais por conta da briga que eles tiveram. Um outro relato que eu conheço é de uma conhecida da minha mãe, que trabalha com ela, que ela estava brincando na rua com algumas crianças e o Orpinelli chegou oferecendo doce e ela estava indo pegar. Mas quando ela chegou perto dele, bem na hora, por sorte, a mãe dela apareceu na rua e pediu para ela entrar. Então são dois relatos que eu conheço, apesar de eu ter sido muito criança nessa época, mas eu lembro dessa briga e o relato dessa conhecida da minha mãe também me marcou muito por ser uma pessoa próxima. No ano de 1990, o Orpinelli ele se estabeleceu em Rio Claro, que foi o lugar ali onde ele cometeu o maior número de crimes. Porém, tem registros de seus crimes em 4 cidades: Rio Claro, Monte Alto, Pirassununga e Franca. O alvo principal do Orpinelli eram crianças entre 3 e 11 anos de idade, porque era mais fácil para ele atrair e fazer o que quisesse com elas. Essas crianças, elas geralmente eram de famílias pobres. Então ele conseguia atrair essas crianças usando os brinquedos, os doces, e aí ele levava elas para um local vazio, um terreno baldio, ou mata, qualquer lugar ali que ele pudesse fazer o que ele queria fazer com a criança. Então quando ele estava nesses locais, ele estuprava, torturava e matava suas vítimas. Então quanto mais a criança reagia, mais ele agredia ela. Então ele disse que em uma das agressões, ali em alguns casos, ele chegou a beber o sangue das suas vítimas. O Laerte algumas vezes disse que a culpa do que ele fazia era de uma entidade demoníaca que não deixava ele parar quando ele começava. E também ele colocava a culpa no alcoolismo. Então a culpa era do Satanás e da cachaça, mas a culpa com certeza não era dele. Faça-me um favor, né? O Laerte ele geralmente andava ali na sua bicicletinha vermelha. E por causa disso, ele chegou a ser nomeado como o maníaco da bicicleta. Tem registro de pelo menos 10 vítimas, mas podem ter tido outras que foram vítimas dele também, só que não tiveram como comprovar, então acabou que ficou ali na dúvida. Uma das primeiras vítimas foi a Osmarina Pereira Barbosa. Ela tinha apenas 10 anos de idade e desapareceu no dia 17 de janeiro de 1990, ali em Rio Claro. O seu corpo foi encontrado em setembro de 1990, jogado em um canavial. Junto com a Osmarina também estava o José Fernando de Oliveira, que tinha apenas 9 anos. Ele era primo da Osmarina e aí ele foi sequestrado junto, né? Ele foi pego junto com ela, ali pelo Orpinelli, e ele foi tratado com a maior violência do que a garota. Segundo Orpinelli, ele foi difícil de morrer e teve que levar muitos socos até que ele fosse totalmente desfigurado e falecesse. Outra vítima do Orpinelli foi Aline Cristina dos Santos. Ela desapareceu ali no dia 28 de agosto de 1990. Algumas testemunhas viram ela junto com Orpinelli na bicicleta dele e depois disso ela sumiu. O corpo dela nunca foi encontrado, mas o Orpinelli confessou que sim, ele matou ela. A vítima mais nova do Orpinelli foi uma menina chamada Crislane dos Santos Barbosa. Ela tinha apenas 3 anos de idade. E diferente dos outros, ela foi levada de dentro de casa. Bom, tiveram mais algumas vítimas, mas eu não vou citar aqui para não me estender muito. Não foi fácil chegar até o Orpinelli, até porque uma onda de crimes sexuais estava acontecendo naquele momento e outro maníaco também estava em atividade. Esse outro maníaco que estava agindo na mesma época era o Francisco de Marco, o Chico Vidraceiro. Então, como também tinha esse outro maníaco, estava cada vez mais difícil saber de quem era aqueles crimes que estava ali, se era de outra pessoa ou era do Chico Vidraceiro. Com bastante esforço das autoridades, as investigações elas seguiram e uma testemunha disse que viu o Orpinelli molestando uma criança. Então, um BO foi prestado, mas também só foi o BO mesmo, não aconteceu mais nada até esse momento. Mas a delegada Sueli Isler, ela ficou ali com a pulga atrás da orelha e ela quis investigar o Laerte porque ela achou que tinha alguma coisa muito errada com esse sujeito. Mas ela era de outro departamento e aí teve muita dificuldade para ela conseguir entrar no caso. Mas com muita luta ela conseguiu entrar nesse caso e ir atrás do Laerte. Então quando ela conseguiu isso, ela pediu uma busca na casa do Laerte. Na casa do Orpinelli foi encontrado um caderno, onde estava anotado todas as datas e as cidades que ele tinha passado, porque ele sempre anotava isso.
Então, com essas datas e cidades, conseguiram ligar ele a todos os crimes que estavam acontecendo. No dia 10 de janeiro de 2000, o Laerte ele resolveu passar ali um tempo em um albergue para desabrigados, sem tetos. Esse albergue ficava na cidade de Itu. Então ele passou 3 dias lá e seguiu o seu caminho, seguiu o seu rumo. Ele estava indo em direção ao Leme, só que a polícia já estava de olho nele, então eles conseguiram armar um grande cerco e aí eles prenderam o Laerte em um posto de gasolina. O Orpinelli foi levado a julgamento no ano de 2001 e em 2008 ele foi condenado por todos os seus crimes: estupro, atentado violento ao pudor, homicídio e ocultação de cadáver. Graças a isso ele recebeu a pena de 100 anos de prisão, que sabemos que não é uma pena que realmente é cumprida, né? Já que a maior pena do Brasil, se eu não me engano, são 30 anos em reclusão. Então esses 100 anos são só enfeite. No dia 16 de janeiro de 2013, o Orpinelli morreu dentro da cadeia devido à pressão alta e diabetes. A história do Orpinelli deu origem a alguns episódios em séries e também deu origem ao livro Matador de Crianças. Então essa foi a jornada de Laerte Orpinelli, o monstro de Rio Claro, o maníaco da bicicleta, o nosso lobo em pele de cordeiro. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos. Se for possível, se torne membro. Se você acessar o nível investigador, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp. Peço também que, se for possível, contribua na campanha do Apoia-se, porque ajuda demais. Até porque aqui no YouTube tem que chegar a $100, mas no Apoia-se o limite é R$100. Então quando bate R$100 eu já recebo o dinheiro. Então veja aí qual é a melhor possibilidade para você. Ou seja membro ou o Apoia-se. Independente do que você escolha, você vai me ajudar demais. Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau.